Oi, gente. Vocês já devem estar sabendo do caso da Flor de Lis, né? Essa deputada que está sendo investigada e tem várias evidências de que ela cometeu crimes de altíssima gravidade, inclusive questões rituais, teve relações com filho adotivo, enfim, uma situação. E é mandante de um crime gravíssimo aí. Pelo menos é o que a polícia está dizendo pra gente, né? E as evidências parecem sugerir nessa direção também. Mas eu queria falar nesse vídeo sobre a hipocrisia e o enriquecimento de certas figuras ligadas à religiosidade. É óbvio que nós não estamos falando aqui de todos os pastores evangélicos, nós não estamos falando de todos os pastores neopentecostais, nós não estamos falando nem necessariamente na maioria. Mas começa a se tornar muito comum a gente estar falando de pessoas em posição de poder realizando atos absolutamente criminosos. Né? Eu não preciso lembrar vocês do que padres da Igreja Católica foram acusados. Né? E acusações que depois foram comprovadas. E nas igrejas neopentecostais, e essa é uma liderança de uma dessas igrejas, não é? Tem se tornado absolutamente rotineiro a gente trazer informações de João de Deus fez isso, o pastor Robson fez isso, e aí os casos vão se sucedendo, não é? E eu, como historiador, uma das coisas que a gente percebe estudando a história é que existe determinado tipo de pessoa que se interessa pela posição de poder, porque a posição de poder permite a pessoa realizar aquilo que ela quer realizar com um certo grau de impunidade. Então, o poder ele tem um elemento de atrair pessoas que têm características de crueldade, características de sede de poder e tudo mais. Inclusive, existem estudos que mostram que é muito comum no mercado financeiro você ter um número alto de pessoas com níveis altos de psicopatia, de baixa noção de emoções, não tem empatia pelos outros e capacidade de realizar atos só para vendo o seu próprio interesse e desconsiderando a vida de outras pessoas ou que outras pessoas podem querer. E um dos lugares fortes do poder em vários países que estão passando pela crise do capitalismo internacional é o espaço das religiões, é o espaço da religiosidade. Se você parar para pensar, faz todo sentido. As pessoas ficam desesperadas, as pessoas ficam tristes porque os empregos estão pagando menos, tem menos emprego, as pessoas estão vivendo com dificuldades, buscam por respostas, não sabem por que sua vida está assim. E a religião muitas vezes oferece respostas fáceis, né? Especialmente líderes religiosos que são inescrupulosos. Obviamente não estou falando aqui de todos os líderes religiosos, até porque eu tenho simpatia pelo Papa Francisco, né, e é uma liderança religiosa. E existem outras lideranças religiosas que a gente tem muita simpatia. Uma das pessoas que eu mais admiro do século XX, Martin Luther King, era um pastor batista, não é? Então, não é exclusivamente a religião ou pessoas religiosas como um todo, mas sim certas pessoas religiosas que foram para a religião e foram buscar a liderança na religião porque viram ali uma fonte quase inesgotável, não só de dinheiro, mas de poder, poder sobre os outros. E isso é muito importante porque ajuda a gente a compreender o mecanismo, inclusive, do micropoder. Vou tentar explicar isso um pouco.
Também não é incomum quando você vê pessoas que trabalham como carcereiros ou que trabalham como. Isso ao longo da história da humanidade. Não estou falando no dia de hoje, nem estou acusando ninguém em particular, bom deixar claro. Mas a pessoa que tem ali um micropoder, é muito comum você ver pessoas com esse micropoder que têm traços de perversidade, que gostam de torturar. Isso acontece muito em funcionários de os antigos hospitais psiquiátricos. Né? Você tinha ali um funcionário que trabalhava lá, muitos são corretos, muitos são cuidadosos, muitos respeitam os pacientes, mas você encontrava um ou outro que não era. E não é um acidente essa pessoa estar lá. Essa pessoa foi para aquele lugar de poder para poder exercitar, para poder manifestar elementos de crueldade. Eu estou dizendo isso para dizer o seguinte: o grande problema, o grande desafio da humanidade não é só punir os culpados. Punir os culpados é necessário. Punir a Flor de Lis, caso ela tenha cometido esses crimes, como tudo leva a crer, cometeu, é necessário. Mas para a gente chegar numa situação que tenha menos gente no lugar dela, que ela estava, de poder sobre os fiéis, nós temos que caminhar para uma sociedade que se emancipa, numa sociedade que concentra menos poder. E isso não é para a religião apenas. Nós temos que trabalhar para uma sociedade que concentra menos poder no Estado. O Estado tem que ter o poder mais descentralizado. As religiões e as igrejas, a população tem que ser educada para questionar a concentração de poder e para não permitir arbítrios. E para não facilitar mecanismos de concentração de poder atraírem pessoas desse tipo. Então isso vale, e aí eu estou falando de uma coisa mais filosófica, isso vale para todas as organizações. Eu, nesse ponto, eu tenho uma visão que não é em relação à religião ou não é em relação ao Estado. A minha visão é em relação a organizações humanas. Todas as organizações humanas. Em que acontece a concentração de poder e que a concentração de poder permite que essas pessoas façam o que elas querem fazer sem ter consequências. E isso facilita e atrai pessoas que têm características perversas, características psicopáticas, características de maltratar e desconsiderar a vida dos outros. De forma análoga, a solução para isso nunca vai ser simplesmente se livrar ou aprisionar essas pessoas, porque o mundo mostra que tem uma quantidade quase que inesgotável de gente com essas características. A solução, e ela é mais difícil, e ela é mais complexa, e ela exige das pessoas uma defesa por uma sociedade diferente da que nós vivemos, ela passa pela ideia de que nós temos que caminhar para uma sociedade que ela é mais científica, no sentido de demandar evidências, de não aceitar passivamente o que outros dizem que a gente deve fazer. Então, ver a ciência não simplesmente como uma forma de obter um conhecimento, mas como uma própria visão de mundo. Então, caminhar para uma visão de mundo mais científica, no sentido de ter o espírito científico, de ter a crítica como um elemento central da vida, mas também, e aí é que é a parte talvez ainda mais complicada, caminhar para uma sociedade onde exista menos concentração de poder. Menos concentração de poder na liderança religiosa, menos concentração de poder nos políticos, menos concentração de poder nos militares. O poder tem que ser mais repartido. O poder tem que ser mais dividido. Isso deve ser progressivamente realizado. Isso não passa apenas por eventuais plebiscitos. Isso passa por um redesenho das instituições para que as instituições e os membros dessas instituições tenham mais poder sobre a liderança. Tem uma frase famosa, se eu não me engano é de Thomas Jefferson, mas eu posso estar errado, que diz: quando o povo teme os líderes, temos tirania. Quando os líderes temem o povo, temos liberdade. É algo mais ou menos assim.
E é fundamental para uma sociedade avançada, para uma sociedade em que a cidadania caminhe, que as lideranças elas tenham um que eu chamaria de um bom temor em relação à população. O que é o bom temor? É ter preocupação com o que as pessoas vão pensar das suas atitudes. É saber que se elas saírem da linha e que se elas maltratarem a população vai ter os mecanismos de impedir que isso aconteça. E de não só de punir essas pessoas, mas vai estar constantemente fiscalizando aqueles que detêm o poder. E esses que detêm o poder, por isso, terão menos poder. Essa é uma concepção filosófica central para mim. Uma visão que eu tenho não só em relação ao Estado ou mercado, mas em relação à vida em geral. Boa parte da minha oposição ao capitalismo, e minha crítica ao capitalismo, ela está conectada à ideia de o capitalista ter todo o poder dentro do ambiente de trabalho, do poder ser muito concentrado no capitalista ou no conjunto de capitalistas. Eles decidem o que vai ser produzido, como é que vai ser produzido, para quem vai ser produzido, e eles têm o poder de demitir você, eles têm o poder de decidir que você não vai ter plano de saúde, caso que a General Motors fez lá quando teve uma greve. Eles têm uma desigualdade de poder muito grande em relação àqueles que produzem o trabalho, que produzem a riqueza. Então, eu acho que essa é uma concepção filosófica importante para a gente entender casos como esse. Sim, ela tem que ser punida. Sim, as pessoas que cometem crimes têm que ser punidos. Mas para nós caminharmos para uma sociedade onde esse tipo de coisa se torne mais rara, nós temos que caminhar para uma sociedade em que exista menos concentração de poder, uma democracia mais profunda, uma sociedade mais laica, mais secularizada, mais científica nesse sentido. Isso não significa querer obrigar ninguém a abandonar a religião. Não. Ou a sua noção de espiritualidade, seja ela qual for. Mas significa sim que aqueles que dizem ter uma linha privilegiada com as divindades têm que ter menos poder. Porque se você acredita que aquela pessoa tem o poder sobre o destino, o seu destino, porque tem uma conexão sobrenatural, isso dá a ela um poder demasiado sobre os seus fiéis. Tem gente até agora que está defendendo com unhas e dentes ela, a tal da Flor de Lis. Se é que é assim que pronuncia o nome dela, nem sei. Esse é um momento que essas pessoas precisariam acordar, mas por que elas fazem isso? Porque toda a identidade delas ficou associada a essa figura externa. Então, gente, para superar isso é fundamental caminhar para uma sociedade mais democrática, caminhar para uma sociedade que, em todas as organizações, seja no espaço de trabalho, seja na igreja, seja no Estado, seja na ONG, seja na cooperativa, a concentração de poder seja menor, e a divisão e a repartição do poder seja maior. Isso dá para nós uma direção de lutar por igualdade maior de poder. Porque se a gente não lutar por isso, que a concentração de poder continuar a acontecer, os casos de hipocrisia, os casos de abusos e os casos de pessoas usando da boa fé das pessoas para poder se perpetuar, enriquecer e fazer o que aparentemente ela fez, vão continuar. E eu me interesso pelas soluções. Eu não quero apenas identificar os problemas. Enfim, era o que eu tinha para dizer sobre esse assunto. Se você gosta do que eu faço aqui no canal A Nova Máquina do Tempo, se inscreva, dê um like, compartilhe. Sou André Teixeira Jacobina e a gente se vê em um próximo vídeo. Tem também as redes sociais da gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no comentário fixado. Um abração e até o próximo vídeo. Tchau, tchau, gente.